Por dentro da questão, Boa tarde, André. Muito obrigada por topar participar conosco no Voz da Rede. Então, primeiro, se apresenta para os nossos ouvintes que estão ouvindo, né, para conhecer um pouquinho mais. Oh, boa tarde, obrigado primeiramente aí pelo convite. Sempre bom estar conversando sobre esses temas, ainda mais a arrecadação de Belo Horizonte, né? Mas eu sou André Martins, eu estou como auditor fiscal daqui do município de Belo Horizonte desde 2013 e estou no meu terceiro mandato como presidente do Sinfisco, do nosso sindicato. E aí temos feito aí essas discussões, então a gente tem acompanhado muito essa questão da arrecadação da prefeitura, mais arrecadação, né? Despesa também a gente dá uma olhada, mas o nosso foco mais é na arrecadação. E aí, hoje a gente quer conversar exatamente sobre isso, André. Para onde está indo o dinheiro da PPH e quais são as escolhas por trás de para onde está indo? Então, recentemente tivemos uma audiência pública na Câmara Municipal, né, de apresentação de contas do orçamento da prefeitura e vocês estiveram lá presentes, fizeram. Então, conta um pouquinho para a gente, assim, como que está a situação da arrecadação de Belo Horizonte. Uhum. Pois é, a gente participou da última prestação de contas, né, o do ano de 2025, e a gente fez um alerta, Carol, que a gente está vendo um sinal amarelo, né? Assim, as contas, a gente vem acompanhando nos últimos anos, as contas da prefeitura sempre foram muito boas, sempre foi uma gestão, de certa forma, transparente, tinha um endividamento tranquilo e uma capacidade de pagamento de dívidas tranquilo. Só que em 2025 isso mudou um pouco. Então a foto preocupa. A gente começa a perder capacidade de pagamento, né? Assim, nada alarmante ainda, mas é sempre bom a gente levar isso já, começar a analisar opções para você não ter que depois o remédio ser muito amargo. Quando você fala, né, dessa questão da arrecadação e dos processos, quais são né, a partir dessa análise de vocês, os principais pontos de alerta com relação à questão da arrecadação e a forma como isso pode estar sendo afetada? Pois é, a arrecadação de Belo Horizonte, é bom assim a gente ter uma ideia que a gente tem dois grandes componentes dentro do dinheiro que a prefeitura arrecada, né? Uma parte vem muito dos nossos impostos, aí os impostos municipais, que a gente vai falar de IPTU, o ITBI e o ISS, né? São os três principais. E a gente tem também uma outra fonte muito importante de recursos, que são os repasses, tanto os do Estado quanto da União, né? Principalmente, por exemplo, a gente tem o Fundeb ou outras fontes de repasse também para a área da educação. Então, são essas duas grandes fontes. O que chamou a atenção para a gente é que a prefeitura, essa arrecadação, ela vai subindo ano a ano, né? Tem uma inflação, a economia vai crescendo, só que a gente tem arrecadado, esse crescimento, ele tem diminuído muito. E aí, quando você vê a despesa crescendo mais do que a arrecadação, isso vai gerar esse problema. Então, nós identificamos um problema mais grave no crescimento das receitas próprias, que é o que efetivamente nós, auditores fiscais do município, a gente consegue é, influir, né? Como que está o quadro hoje dos auditores fiscais, né? Para os nossos ouvintes entenderem que esses profissionais eles são responsáveis pelo quê e como que está o quadro hoje na prefeitura. Sim, esse para a gente é um dos grandes problemas porque a gente não está conseguindo subir a arrecadação. Porque quando a gente fala de subir a arrecadação, a gente não está defendendo aqui aumento de impostos. Na verdade, a gente quer reduzir sonegação. Só que a gente só vai conseguir reduzir a sonegação com o auditor fiscal atuando, né? Para você ter uma ideia, eu entrei em 2013 e nós éramos 180 auditores fiscais. E hoje nós temos 120. Isso com uma redução assim drástica, então, nos últimos aí 12, 13 anos. Então você vai perdendo essa capacidade de você fiscalizar. E isso quando você diminui o poder de fiscalização do município, ele vai atuar em duas pontas. Claro, você vai estar reduzindo ali a sua, você não vai conseguir investigar e atuar aqueles que estão deixando de pagar os impostos. E na outra ponta, gera um outro efeito que é meio invisível e que é ruim. As pessoas que pagam os impostos começam a entender assim: poxa, mas o meu vizinho não está pagando e não acontece nada com ele. Por que que eu vou continuar pagando? Né? Tem sempre esse efeito de você saber que, olha, se eu deixar de pagar, o auditor vem aqui. Mas aí, se ele começa a deixar de pagar e, poxa, mas não está acontecendo nada comigo, isso começa a gerar um efeito
muito perverso e de difícil reversão, né? Então, assim, o trabalho do auditor fiscal, ele é assim, a gente tem que fiscalizar que eles estão deixando de pagar, mas tem que ter também esse sentimento de que a fiscalização está ativa, ela está presente, né? E se a gente vai reduzindo o quadro, a gente vai perdendo nessas duas pontas e aí a arrecadação é ladeira abaixo. André, durante a audiência pública que foi realizada na Câmara, muito se falou também sobre a destinação dos recursos municipais, públicos municipais. E aí é importante a gente entender que há alguns questionamentos, tanto sobre a destinação desses recursos lá na Câmara, mas também houve alguns questionamentos do TCE em relação às contas públicas de Belo Horizonte nas gestões anteriores, especificamente na gestão do ex-prefeito Fuad. Fala um pouco para a gente sobre esse trabalho de fiscalização e de identificar os problemas que, às vezes, a prestação da conta pública apresenta, né? E o risco disso para a população de Belo Horizonte. Nessa questão da prestação de contas, né, como a gente apresenta lá, a gente tem muito mais informação às vezes para falar da receita, né? Mas a gente como pontua assim algumas coisas com relação à receita que vem chamando a atenção, que são despesas que elas aumentaram muito e a gente precisa entender por quê, né? Porque, por exemplo, a gente tem o subsídio do transporte público, que era uma despesa que até antes da pandemia não existia, né? A prefeitura não precisava pagar nenhum tipo de subsídio para o transporte público. Ela aparece em 2022 e a gente está falando de uma despesa que vai beirar aí 1 bilhão de reais, né? Se a gente pensar que a prefeitura arrecada hoje mais ou menos ali 24 bilhões, isso é um percentual de extrema relevância dentro das despesas. Então a gente pontuou que a gente precisa entender como essas despesas estão crescendo muito e a quem elas estão atendendo, na verdade, né? Sobre essa questão do TCE, a gente ainda não teve um relatório do TCE das contas de 2025, né, que é o primeiro ano desse novo governo do prefeito Álvaro Damião, mas a gente teve um relatório que foi elaborado pelo TCE para as contas de 2024, que foi ali referente ao último ano da gestão do Fuad. E aí tem uma questão que é bem delicada, é que esse relatório ele aponta algumas irregularidades, mas como, infelizmente, nós tivemos o falecimento do prefeito Fuad, esse relatório ele não foi concluído. Então, esse relatório ele traz ali algumas ressalvas, mas a gente não teve o prosseguimento nessa fiscalização da parte do TCE em virtude do falecimento, do prefeito. E aí a gente precisa esperar agora como é que vai ser a análise do TCE nas contas relacionadas a 2025 da primeira gestão do prefeito Álvaro Damião. E é importante a gente dialogar um pouco com os ouvintes com algo que, para a gente da educação, é muito caro, né? O ano passado, a gente teve a saída de um secretário, né? Logo no primeiro ano do Álvaro Damião, que foi um secretário que foi uma negociação, um conchavo do União Brasil com o então prefeito Fuad, para que o União Brasil compusesse a chapa do Fuad na eleição de 2024. E esse prefeito sai, inclusive, com uma denúncia de corrupção na Bahia, quando ele era secretário em Salvador, com a Polícia Federal. E aí é muito importante a gente dizer essas coisas, porque o dinheiro da prefeitura, ele tem sido destinado para empresários, não só dos ônibus, mas também para empresários da educação, para empresários da saúde. E essa escolha de para onde vai o dinheiro da educação ou da saúde, ou da população de Belo Horizonte, quem ele serve, ela é uma questão que é muito importante, porque, no final das contas, a valorização dos profissionais, a recomposição do quadro de trabalhadores, não é a escolha feita pela gestão. Não foi feita pelo Fuad e vem sendo a regra na gestão do Álvaro Damião. A gente identificou também, né, segundo o Sindifisco, vocês interpretaram que tem um crescimento menor desde o fim da pandemia, né? No caso da arrecadação. Mas aí a pergunta que fica para a gente poder refletir é que isso identifica só uma desaceleração econômica ou é já um reflexo das falhas da própria prefeitura na fiscalização e na cobrança
dessa arrecadação? Como que essa organização da arrecadação acaba impactando na destinação também dos investimentos do serviço público? Fala um pouco para a gente. Tá. Thalita, isso é uma pergunta de muita importância, porque a gente tem que entender que a arrecadação ela está subindo, a arrecadação própria, né, como eu disse, dessas duas fontes, ela vem subindo menos do que os repasses. E aí, só que a gente vê um momento da economia brasileira que ela está muito saudável. A gente vê o desemprego nas mínimas históricas, a gente vê o PIB com um crescimento robusto. Então, o que a gente esperava era sim um aumento maior das receitas próprias. Quando a gente vê o repasse aumentando mais do que a receita própria, isso já tem esse sinal de alerta de que está faltando capacidade de fiscalização do município. Porque os repasses ele também tem a ver com, por exemplo, o ICMS, impostos da União. Então, se os repasses para Belo Horizonte estão aumentando mais do que nós, nossa própria receita, ou seja, o Estado está arrecadando mais, a União está arrecadando mais, só nós que estamos arrecadando menos. Então, isso é o primeiro sinal de alerta. Se eu tivesse as duas fontes crescendo menos, poderia ser algo externo, mas quando eu vejo uma aumentando mais, deem sinal de alerta. E aí é muito importante essa questão que são duas fontes de receita e elas têm destinações, a prefeitura pode usar ela de forma diferente. Os impostos, por exemplo, tudo que entra de imposto próprio, 25% é destinado para a educação. Então, quanto mais eu arrecado, quanto mais eu aumento esses impostos, mais eu tenho um dinheiro já reservado para a educação. Se essa receita própria ela cresce menos, eu começo a ter ali menos, enfim, receita para investir nesse setor tão importante do nosso município. Então, por isso que para a gente está muito claro, a gente vê a redução do quadro de auditores fiscais e a gente vê a redução da arrecadação própria, vendo o repasse aumentando. Então, para a gente é sintomático de que o problema é interno e não externo. E isso vai impactar sim. Como eu disse, o repasse, às vezes, ele é destinado a algumas áreas. Eu não posso pegar esse repasse e usar da forma como eu quero. Às vezes eu venho um repasse da educação, eu tenho que usar só na educação, mas vem um repasse da saúde, eu não posso retirar parte desse recurso. Já a arrecadação própria, eu tenho mais liberdade. Por isso ela é tão importante. Por isso que a gente tem que sim olhar para os dois lados da fonte da receita com bastante carinho, porque eu não posso deixar a arrecadação própria cair tanto, porque eu perco capacidade de gestão. Eu perco essa capacidade de colocar recurso onde realmente necessita, onde está faltando, né? Então, por isso que a gente não pode deixar a arrecadação própria, enfim, ter esses problemas e a gente não solucioná-los. Está nos falando, André, a questão também não é só de arrecadação, mas também é necessário discutir melhor para onde o dinheiro da prefeitura está indo, né? Então tem também essa questão de como organizar e alocar os recursos públicos. Por exemplo, você já citou aqui na entrevista a questão dos repasses para setores como transporte público, que ficaram muito acima do previsto. O que você identifica que seria mais urgente para poder organizar as contas, recuperar essa capacidade arrecadatória da prefeitura sem penalizar a população, e como que a ação do prefeito, a decisão política do prefeito pode influenciar isso? Sim. Para a gente, o primeiro ponto para a gente começar a sair desse quadro de alerta é você investir no servidor, né? Eu acho que aqui não tem mágica. Se a gente não tiver um investimento nos serviços públicos, e aí, quando eu vou falar da arrecadação, se não tiver um investimento nos servidores, nos auditores, para que a gente aumente a nossa capacidade de fiscalização, não tem milagre. E eu acho que não só na área de fiscalização, né, Thalita? Em todas as áreas da prefeitura, se não houver um investimento no servidor, na prestação do serviço público, todas as áreas elas vão começar a sofrer, ter esses problemas. Levei para a audiência pública da Câmara esse problema mais que afeta a minha carreira, mas eu tenho certeza que a gente pode pegar todas as áreas aqui, se a gente não tivesse investimento no servidor público, como eu disse, não tem mágica, não tem receita de bolo, é só
o investimento no servidor é que a gente vai conseguir melhorar a arrecadação e aí com mais dinheiro a gente vai conseguir investir mais em áreas prioritárias da nossa cidade e, né, como a educação, como a saúde, ao invés da gente ficar só tentando cortar a despesa, né? Um dos pontos que a gente pontuou lá na audiência pública é que em vez da gente ficar falando, arrecadei menos, então preciso cortar a despesa. Não, vamos arrecadar mais para eu não precisar cortar as despesas. Porque a gente já tem despesas assim, as nossas despesas obrigatórias, elas já são altas. Não tem onde cortar. Se eu não, se eu cortar, eu vou afetar os serviços públicos. Isso é inevitável, né? Você colocou, né, André? Não necessariamente arrecadar mais vai representar aumentar impostos para a população ou onerar as pessoas que moram na cidade. Muitas vezes vai implicar a escolha política, que é algo que a gente destaca aqui muito no programa, de onde colocar os recursos que a própria prefeitura já tem, que ela já arrecada. E que isso, além de uma escolha política, também inclui não repassar os recursos públicos para certas iniciativas privadas, por exemplo, como é o caso da educação. A gente vem denunciando constantemente, tanto o Sindirede quanto aqui no nosso programa, como que a prefeitura utiliza os recursos próprios, inclusive os recursos da arrecadação municipal, para fundações privadas. Agora, mais recentemente, nós fizemos a denúncia que a prefeitura fez um convênio de formação com o Instituto MAP e com é, também a Fundação Lema. E o problema, né, que isso representa, que ao invés de investir os recursos públicos na escola pública, como você disse bem, nos servidores, na estrutura da escola pública, no concurso público, esse dinheiro da arrecadação municipal ele vai para iniciativas privadas. Então, para além da questão da lógica empresarial estar pautando a educação, a gente também tem uma ausência de investimento na escola pública e na educação pública municipal. E é importante, assim, nosso tempo já começa a chegar próximo do fim, que a gente não deixe de falar de uma questão muito cara para a nossa categoria, que tem um grupo de aposentados, né, muito organizados e que estão lutando para não perder direitos. Falar um pouco sobre essa questão da previdência, e das escolhas do dinheiro quando se fala na aposentadoria, né? Porque é importante, a gente sabe que a aposentadoria vem sendo atacada, não é uma novidade os ataques à aposentadoria, eles se iniciam lá no final da década dos anos 90, mas assim, dizer um pouco também dessa escolha aqui na prefeitura, né, André? Somos conselheiros aí do conselho próprio, né, do regime próprio da Previdência e dizer um pouquinho. Conta pra gente, assim, o que que o próprio TCE apontou sobre as escolhas da Previdência, ainda na gestão FUAD. Pois é, Carol, importante esse ponto, né? A previdência é sempre um ponto muito sensível, porque as pessoas criam essa expectativa, trabalham em décadas e depois elas querem, né, naquele momento poder usufruir aí desses recursos. Bom, a Previdência de Belo Horizonte, a gente tem visto lá, ela tem apresentado o tal do déficit atuarial, né? Daquela questão dos fundos. Mas o que a gente tem percebido lá são alguns escorregões da parte na gestão, né, Carol? Por exemplo, essa questão do TCE, como você levantou. O TCE em 2024 disse que o nosso cálculo atuarial estava incorreto num ponto que chama de compensação, que é simplesmente quando você, por exemplo, eu acredito que acontece muito na educação, que você tem vários vínculos, né? Então, às vezes, você traz tempo de um vínculo para Belo Horizonte e tudo mais, e quando você aposenta, os outros entes pagam, né, esse valor para a prefeitura, eles recompõem esse problema. E a prefeitura errou em 2024 no cálculo dessa compensação. Isso foi levantado no TCE. Acontece que parece que nesse novo cálculo que a prefeitura vem apresentando, esse erro foi cometido novamente. Então, assim, é o que eu falo, são deslizes que a gente tem que ficar de cima, porque é uma questão, a previdência é muito importante e qualquer deslize, o que ele vai afetar? Vai afetar o servidor. A gente sempre sabe que a ponta na previdência acaba ficando no elo mais fraco. E como você disse, quando se fala em déficit, ninguém fala em recompor ou que o ente coloque mais dinheiro, fala só em retirar né, aumentar a idade, retirar direitos, então a gente acaba sendo sempre o elo mais fraco. Então é importante a gente não deixar que nenhum tipo de deslize aconteça para que a gente não penalize aí os servidores.
E é importante lembrar, né, André, que Belo Horizonte é a única que fez a escolha de aumentar a, né, a parte do trabalhador, aquilo que ele contribui para a previdência dele, e não aumentar a alíquota patronal. Então, assim, todos os outros que fizeram qualquer tipo de ajuste na parte da contribuição que o trabalhador faz, ele automaticamente faz o dobro, né, para o patrão, para o governo. Belo Horizonte não mexeu. Belo Horizonte hoje, os trabalhadores pagam um valor e a prefeitura ficou travada na anterior, que já é um ponto que a gente sempre levanta nas discussões com a prefeitura de que não é justo, pode até ser legal, mas não é moral, né? Não é justo com o trabalhador você não colocar esse valor. E temos ainda uma outra questão que é importante as pessoas entenderem. Quando a gente fala de cálculo atuarial, pode parecer um nome muito estranho, mas são cálculos matemáticos daquilo que a gente tem até aqui e das previsões, previsões de mortalidade, previsões de número de pessoas que vão se aposentar, de pensões que vão ter, porque é importante a gente lembrar que não é só a aposentadoria. Quando a gente fala da previdência, a gente também está falando das entes queridos daqueles que podem partir mais cedo e que têm o direito, então, a um valor daquilo que aquela pessoa trabalhou e contribuiu. Então, mais uma vez, né, André, te agradecer, perguntar se você quer colocar mais alguma coisa aí, né, com relação a essas contas de Belo Horizonte e arrecadação, porque a gente já está caminhando para o final. Não, ótimo, cara. Eu queria só fazer um apontamento que é o seguinte: a gente tem muita discussão quando o orçamento vai ser votado na Câmara, né, para a gente conseguir destinar o que a gente quer ali, os valores, as receitas para áreas prioritárias. Mas eu vejo pouco enfoque na prestação de contas. Eu citei aqui a prestação de contas do fim do ano, mas ela acontece a cada 4 meses. Então, quadrimestralmente, a prefeitura tem que ir na Câmara para fazer prestação de contas. E eu acho que seria muito importante que as pessoas, que as entidades acompanhassem essas prestações quadrimestralmente, porque é a hora de você atuar e não simplesmente depois que fechou o ano a gente olha, o cenário é ruim. Eu acho que é uma ferramenta muito importante. Do cidadão mesmo, né? Não só aqui como a gente fala como entidades, do cidadão de acompanhar. A gente tem que pensar o que o orçamento vai prever, mas também como ele está sendo executado, né? Porque às vezes a previsão, a execução sai muito diferente da previsão, né? E isso é importante. Eu só queria deixar essa dica, agradecer muito aí pelo espaço, e pelas lutas, e fico aí também à disposição para outros assuntos que a gente encontrar aí ao longo do caminho. E aí é importante só a gente contextualizar também, né, que estamos, os servidores municipais, em momento de campanha salarial, nessa discussão, qual vai ser o índice, qual vai ser o aumento, como que vai ser, e que temos aí uma prefeitura que vem ano a ano sempre colocando que o teto, o limite que ela pode dar é a recomposição da inflação, né? E isso significa que a gente não valoriza quem está lá na ponta, quem atende a população, quem garante que os serviços aconteçam, porque, no fundo, falar sobre verba, falar sobre orçamento de uma prefeitura, de um estado, de um governo, é falar sobre os serviços que a população tem ou não atendimento. Então, mais uma vez, André, muito obrigada, né, pela sua disponibilidade e esteja aí com o espaço sempre aberto também.